Bom, pessoal, na aula passada nós falamos sobre cálculo estequiométrico. Na verdade, não foi exatamente sobre cálculo estequiométrico, foi sobre as unidades de grandeza da química, né? Então, as quantidades que a gente mede da química. Então, nós falamos, na verdade, uma revisão, né, de fórmulas químicas, depois nós falamos de mol, depois nós falamos de massa molar, falamos de número de Avogadro, e fizemos uma série de exercícios que acho que foi bastante produtivo. Tava o Matheus e a Evelyn, e a gente explicava o conceito e resolvia exercício. Então, acho que foi bem bacana, né, Matheus? Foi produtivo para você? Foi sim, Sônia. Aprendendo bastante. Uhum. Então, aí hoje a gente continua com esse assunto. Só que antes, na última aula, nós falamos sobre essas unidades e fizemos a conversão disso. Então, massa molar em mol, número de moléculas em massa molar, mol e número de Avogadro. Então, nós fizemos essas contas, né? Colocamos um exercício problema e a partir daí nós fizemos as contas. Hoje a gente vai colocar isso dentro de uma reação, para entender essas relações molares dentro da reação. E aí nós vamos falar de rendimento e vamos falar também de reagente limitante, reagente em excesso, certo? Então isso, pessoal, é o coração da química. Aí você falou assim, mas eu vou fazer engenharia, eu vou precisar saber cálculo estequiométrico? Vai, pessoal. Da mesma forma que eu falei a aula passada, todas as relações de fabricação, todas as relações de reações químicas, sejam elas para gerar um produto, sejam elas para liberar o calor, porque de repente você quer, num processo, você quer que nesse processo usar só o calor, né? Então, para tudo isso, a gente vai precisar fazer um cálculo, né? Um cálculo da quantidade, seja de calor, seja de produto que está sendo gerado, ou eu vou precisar saber o quanto de um determinado reagente eu vou precisar utilizar para gerar X de um determinado produto, né? Então, o cálculo estequiométrico, ele é algo essencial da química, da área da química. Então, a gente tem que realmente dominar. Por quê? Porque um dia você pode fazer o cálculo de um reator de uma empresa, de uma indústria, e aí você precisar fazer o cálculo do quanto de produto vai ter que ser, vai render, vamos dizer assim, o quanto de reagente que você vai precisar, né? Ou será que eu tenho que colocar em excesso? Lembra que eu não posso colocar muito em excesso, porque sempre envolve custo, né? Então, o cálculo estequiométrico, a conta da reação, a proporcionalidade da reação, ela é extremamente importante para qualquer processo que envolve produção, né? Seja produção de energia ou produção de algum produto de interesse, certo? Então a gente tem que dominar, tem que ser uma facilidade, igual fazer conta de mais e de menos. Fazer cálculo estequiométrico para química é como se fosse isso. Eu tenho que dominar, porque ela também vai ser a base de muitas outras coisas, certo? Então vamos lá? Vou colocar a apresentação. Não dá para ser, peraí. Então, aqui ela é uma parte 2, mas ela envolve alguns conceitos. Alguns conceitos que a gente viu aula passada. Vou dar uma melhorada nisso aqui, pessoal. Pessoal, então o chat eu consigo enxergar ele aqui. Eu não consigo colocar os slides no modo de apresentação, porque se eu colocar ele no modo de apresentação, ele vai ocupar a tela inteira. Mas vocês enxergam a projeção?
Tá legível? Não tá pequeno, nada? Então vamos lá. Bom, então, pessoal, quando a gente fala no cálculo estequiométrico, o que que nós temos? A gente remete, né? A gente remete naquelas leis básicas da química, que é a lei de Lavoisier, que ele fala da lei de conservação de massa. Então, lembra que numa reação a massa ela é conservada. Aí você fala assim, mas e os átomos? Também são conservados. Ah, mas e a quantidade de energia? Também é conservada. Então, a lei de Lavoisier é a lei mais básica da química. Então, muitos dos conceitos da química, pessoal, começou lá com Lavoisier e ele utilizou o quê? Ele utilizou recipientes fechados e uma balança, né? Então, resolveu muita coisa, né? Deixou um legado muito grande, né? Porque o enunciado de algumas dessas leis, elas persistem até hoje, né? Então, o que foi descoberto, o que foi pensado, o que foi definido lá no final de 1700, elas persistem até hoje, né? E uma delas é a lei de conservação de massa. Então, o que eu tenho de massa no reagente, eu vou ter no meu produto. Ah, mas qualquer situação? Não, lembra que o meu recipiente ele tem que estar fechado, né? Por que fechado? Porque se eu tenho a geração de um gás, por exemplo, ele se perde para a atmosfera e, consequentemente, a gente vai ter uma variação de massa. Então, existem condições específicas para que eu tenha essa conservação de massa. Então, eu vou ter a lei de conservação de massa de Lavoisier, eu tenho a primeira lei da termodinâmica que fala da conservação de energia. Aí você fala assim, ué, mas não tem reação que perde calor? Não tem reação que ganha calor? Sim, mas na verdade, esse ganhar ou perder, ela também está ganhando energia, ela pode estar recebendo energia do meio, como ela também pode estar liberando energia para o meio. Mas quando eu somo aquela energia inicial com o tanto que ela vai perder para o meio, esse valor tem que ser igual, né? Então, existe essa conservação. Então, esse perder para o meio, essa energia que a gente perde para o meio, na verdade, a gente precisa somar ela para o meu sistema. Por isso que eu tenho a conservação de energia, né? Daí você falou assim, ah, mas em um outro momento você não comentou que a reação só ocorre se tiver perda de energia? Sim, eu tenho perda de energia para o meio, mas se eu somar naquele nível energético que o meu produto chegou, mais aquela energia que ele perdeu, vai ser igual ao que ele tinha inicialmente, certo? Então, quando a gente fala, mas mantém a massa, mas lembra que numa reação química a gente tem uma reorganização atômica. Então, os átomos, eles permanecem os mesmos. O que muda é a reorganização, né? Então, nós temos a lei de Lavoisier e a primeira lei da termodinâmica, uma falando de massa e outra falando de energia. Nós temos as equações que descrevem as reações, né? Então, ela é uma representação de um fenômeno, né? Então, a equação química, ela representa um fenômeno, e depois nós sabemos que nessa representação, por convenção, o que eu tenho antes da seta é reagente e o que eu tenho depois é produto. Então, veja que a quantidade de átomos é o mesmo que está no reagente e o que aparece do produto, certo? E aí, quando a gente fala em reação, só voltando, aqui, quando a gente fala da reação de hidrogênio com oxigênio produzindo água, existe o balanceamento, né? Porque se eu tenho uma reorganização de átomo quando o meu reagente se transforma em produto, o que tem que acontecer é que não pode sobrar átomo, né? E com isso ocorre o que a gente chama de rearranjo atômico para a produção disso. Só que quando a gente fala em duas moléculas de hidrogênio reage com uma molécula de oxigênio para produzir duas moléculas de água, a gente está falando de algo microscópico. Porque imagina que nós estamos falando de uma molequinha, né, reagindo com duas para produzir uma. Então a quantidade é muito pequena. Então, para isso, a gente trouxe para o meio macroscópico, né? E
algumas considerações do que a gente chama de mol, que é a nossa unidade de medida da química, que a gente brinca que é a dúzia da química, né? Então, nós sabemos que quando a gente fala em matéria, que são essas substâncias que reagem, né, elas se constituem sob a forma de moléculas. Com exceção dos gases nobres, todas as outras moléculas, elas estão ligadas a outras, todos os átomos, eles estão ligados a outros átomos, a fim de atingir a estabilidade e existir, né? Então, no meio que nós temos, não tem átomos isolados, exceto os gases nobres, porque todos os demais estão ligados a outros átomos, como nós vimos, que pode ser um átomo igual a ele ou um átomo diferente, e que essas ligações acontecem por meio das ligações químicas, sejam elas covalentes, iônicas, metálicas, né? Então, as substâncias, elas existem sob a forma de moléculas, exceto os gases nobres. A quantidade de uma substância presente no recipiente ou participando de uma reação deve ser expressa pelo número de moléculas, que é uma quantidade pequena. Só que, para lidar com uma grande quantidade de moléculas, a gente utiliza um pacote com um número definido de moléculas que a gente chama de número de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23, que a gente diz que é a unidade da química, né? Que no sistema internacional, esse pacote, né, a gente chama de mol. Então, o mol a gente diz que é a unidade química, é a unidade da química. E ele expressa o quê? Ele expressa uma certa quantidade, e essa quantidade é 6,02 vezes 10 a 23. Que, no caso da química, a gente vai estar falando em moléculas, nós vamos estar falando de átomos, posso estar falando em íons, posso falar em cátion, posso falar em elétrons. Então, qualquer uma dessas unidades que eu falar, eu vou estar falando de um mol, 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu estiver falando um mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu estiver falando de um mol de elétrons, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Se eu estiver falando de um mol de gás nitrogênio, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio, certo? Então, qualquer coisa que eu medir, um mol, ele vai estar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Então, aí, o que eu posso ter? Que essa minha quantidade de unidades, seja ela qual for, vai ter, então, 6,02 vezes 10 a 23, que isso representa uma massa. Isso tem uma massa, que a gente chama de massa molar, que é a massa de um mol de qualquer coisa que eu estiver medindo. Então, nós vimos que de uma molécula, eu vou estar me referindo à massa molecular, cuja unidade de medida é Dalton, que o Dalton é 1/12 do átomo de carbono 12. Então, lembra que qualquer unidade de medida é comparação. Então, se eu falo que o comprimento de uma sala tem 12 metros, significa o quê? Que ela tem um comprimento 12 vezes a minha medida padrão metro. Se eu falo que eu tenho uma amostra de ouro e que ela tem 500 gramas, eu estou me falando o quê? Que aquela minha amostra, ela tem 500 vezes mais massa do que 1 grama, né? Então, qualquer medida que eu faço é comparação com um padrão. Aqui, o que nós temos? Quando eu falo de uma molécula, eu estou falando da massa molecular dela, cuja unidade de medida é 1 Dalton, que esse 1 Dalton é 1/12 do carbono 12. Então, todas as minhas massas moleculares, elas são comparadas a isso. Na verdade, todas as unidades atômicas, elas são comparadas a esse 1/12 do carbono 12, né? Então, o que a gente vai ter aqui, né? A massa molecular do hidróxido de sódio, que é composto por um átomo de sódio, um de oxigênio e um de hidrogênio, é 40 Dalton. O que eu fiz? Somei a massa atômica do sódio com a massa atômica do hidrogênio com a massa atômica do hidrogênio. Foi isso? Não, desculpa. Um do sódio, um do oxigênio, um do hidrogênio. Constei a tabela periódica, sódio 23, oxigênio 16, hidrogênio 1, total 40.
Mas se eu tiver isso, se eu tiver uma única molécula. Mas se eu tiver 1 mol de moléculas, eu vou ter o quê? Que na minha amostra eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidróxido de sódio e a massa vai ser 40 gramas por mol. Que o fator aí de conversão, pessoal, é referente a 6,02 vezes 10 a 23. Então, veja que o número é o mesmo, só que a unidade de medida é diferente, certo? Então, 1 mol de NaOH, que eu já implicitamente eu sei que tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de NaOH, se eu for pesar isso, ele tem 40 gramas. Se eu tiver 10 mols de NaOH, a minha massa vai ser de 400 gramas. Se eu tiver 200 gramas de NaOH, eu vou ter 5 mols de NaOH, certo? Então, veja que aqui eu converti mol em massa, então por isso que a unidade de medida também é super importante. E aqui eu fiz uma conversão de 200 gramas para mol. E aí, então, em 200 gramas eu tenho 5 mols. Ah, mas de onde você chegou? Ora, 1 mol tem uma massa de 40 gramas, então 200 gramas vai ter uma massa X. Desculpa. 1 mol tem 40 gramas, 200 gramas vai ter X mol. E aí, quando a gente faz essa conta, ele vai ter 5 mol de hidróxido de sódio, certo? Tranquilo, pessoal? Bom, da mesma forma que eu tenho o mol, pessoal, eu tenho o que a gente chama, eu tenho a massa molar, eu também tenho o que a gente chama de volume molar. O volume molar, pessoal, é o volume ocupado por 1 mol de gás numa determinada pressão e temperatura. Então, qualquer amostra que eu falo de um gás, pessoal, eu sempre preciso informar qual a pressão e qual a temperatura que ela se encontra. Porque a gente sabe que, dependendo da pressão e da temperatura, o volume desse gás pode mudar. Dependendo. É isso. Então, dependendo da pressão e da temperatura, o volume ele pode mudar. Nesse caso, nós estamos falando do volume molar. O que é o volume molar? O volume molar é o volume de 1 mol. Só que aqui, mais especificamente, o volume na CNTP. Que a CNTP a gente diz que é as condições normais de pressão e temperatura, que muita gente pensa que é 25 graus ou que é 30 graus. Mas, na verdade, quando a gente fala na CNTP, que isso na física também vocês vão usar bastante, que na CNTP, que as condições normais de pressão e temperatura, a pressão é 1 e a temperatura é 273 Kelvin, que é 0 grau. Aí você fala assim, mas aí a água está congelada, né? Mas lembra, pessoal, que esse volume é de um gás. Então, a gente não vai medir o volume molar da água, né? Porque, na verdade, nessas condições de pressão e de temperatura, ela nem é gás, né? Então, isso daqui é o volume molar de gás, né? De qualquer substância que esteja no estado gasoso. Então, se a pressão é 1 e a temperatura é 273 Kelvin, o meu volume molar é 22,4. Então, o que significa? Que nesse volume, na temperatura de 273 Kelvin e na pressão de 1 atm, o volume vai ser 22,4. E significa quantas moléculas eu tenho ali? Significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Fica claro isso, pessoal? Todo mundo enxerga da onde veio esse 22,4? Alguém sabe da onde saiu esse valor 22,4? Fiz uma... Ó, nós estamos falando de gás, certo, Adilson? Então, o que a gente tem? Eu quero determinar o volume molar da pressão na pressão de 1 atm e na temperatura de 273 Kelvin. Eu quero saber de onde saiu esse valor 22,4. Professora, é mais ou menos assim,
qualquer gás dentro de, vamos supor, de 1 atm, ele vai ocupar esse volume aí. Isso, qualquer gás. Então, Mas eu quero saber da onde que nós tiramos esse 22,4 litros. De onde saiu esse número? Se eu não me engano, Sora, é da teoria dos gases, né? PVT, essas coisas assim. Ou Essas não? coisas, qual, Matheus? Esqueci. Volumes Isso, iguais de gases, qual que tem a mesma temperatura, pressão. isso, Miguel, é isso. Isso, é de um mol mesmo, Edilson. Então, ó, é daquela equação geral dos gases, né? Então, a gente facilita falando que é o volume molar, mas esse número de 22,4, ele saiu dessa equação geral dos gases, que é o PV-nRT. Então, o P, que é a pressão, de 1 atm. O volume é o que eu quero saber. O N é a quantidade de moléculas, né? Que é 1. E depois o R, que é uma constante, que é o 0,082, e a temperatura, que é 273 Kelvin. Então, se a pressão é 1, o volume eu quero saber. O N é de 1 mol, porque eu quero saber o volume molar. O R é constante e o T é 273. Então, quando eu faço essa conta do PV-nRT, o volume vai dar 22,4. Tanto que se eu tiver 2 mols, qual vai ser o volume? Eu caí, pessoal? como que é a pergunta, professora? Se eu tiver 2 mols, qual vai ser o volume molar? 44,1. Isso, 44,8. Então, ele vai atender a proporcionalidade, porque a pressão é a mesma e a temperatura é a mesma, o R é o mesmo. Se está variando o número de moléculas, o número de mols, ele vai variar o volume. Aí você fala assim, mas independe do tipo de gás? Será que esse volume molar vai ser para qualquer gás? A professora, para qualquer gás, depende, né? Para qualquer gás, sim. Porque tá tudo na mesma condição, né? Condições normais de temperatura e pressão. Isso. Porque o que a gente vai ter? Ali é meu número de mols, né? Que é o N. Que o N é igual a massa molar dividido. Desculpa. Que o N é igual a massa dividido pela massa molar. Então, esse N, que é a quantidade de mols, vai depender da massa molar e da quantidade que eu tiver, né? Então, por isso que o N sempre vai ser 1 ou 2 ou 3, né? E o volume vai ser para qualquer um, porque eu sempre vou obedecer essa relação da massa em gramas dividido pela massa molar. Então, se eu perguntar para vocês qual que é o volume molar na CNTP da amônia? 22,4. Qual que é o volume molar na CNTP do dióxido de enxofre? 22,4. Qual que é o volume molar de 2 mols de gás nitrogênio? 44,8. Se eu tiver meio mol de gás oxigênio, 11,2. Porque ele não vai enxergar se é gás oxigênio, se é gás nitrogênio, ele vai enxergar a quantidade de moléculas que vai estar ali, que é o N. Certo? Então, sempre obedece essa proporcionalidade, porque o que me interessa é o número de moléculas e não a massa do meu composto. Certo? Boa noite, Gabriel. Professora, pode acontecer de mudar, vamos supor, a pressão? Aí muda a pressão, eu posso aplicar na mesma fórmula, essa fórmula que passou aí? Pode, só que aí já não vai ser mais o meu volume molar na CNTP. Vai ser em outra condição. Certo, porque assim, dependendo do. Se ele for levar a estrutura mesmo da molécula, né?
que está sendo levado em consideração, muda, né? Temperatura, essas coisas. Pode fazer uma conta aí. Vamos considerar que a pressão é 2 e que a temperatura é 400 Kelvin. A gente vai ter, ó, vamos aplicar a fórmula aqui que o Miguel colocou. PV igual a nRT. Então, a minha pressão é 2. Vamos pensar em 1 mol mesmo. É 1. O R é 0,082 e o T, vamos colocar 400. Aí a gente faz a conta, vê o que vai acontecer com esse volume. Então, o volume, ele vai ser o quê? Deixa eu só fazer a conta. Então, o meu R é 0,082 vezes o T, vamos colocar 400 Kelvin, vezes 1, porque eu quero saber o volume molar mesmo, dividido pela pressão que eu falei para vocês, pressão 2. Olha como mudou. O volume, ele dá 16,4 litros. Então, eu aumentei a pressão e aumentei a temperatura, mas o volume diminuiu. É isso aí mesmo, professora, que eu estava querendo ver. Beleza. Então, porque daí quando a gente fala do volume molar na CNTP, a gente já tem esse número fixo, independente do tipo de substância que ele tem. Claro que se eu mudar as condições de pressão e de temperatura, o meu volume vai ser diferente. Mas quando a gente fala volume molar na CNTP, a gente já está falando do 22,4. Certo? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Certo. Temos um Gabriel novo aqui assistindo nossa aula? Entrou de sala, será? Vocês conhecem, pessoal? Eu não, professora, eu nem sabia que tinha entrado. E de onde será que ele pegou o link? Eu não sei. Não sei também. Bom, enfim. Seguimos. Então, a gente tem essa relação de que o volume molar é 22,4, certo? Bom, aí vem o assunto da estequiometria. Então, antes da estequiometria, pessoal, a gente vai saber brincar e converter, vamos dizer assim, que foi o que a gente fez na aula passada, do que é massa molar, se eu quero transformar em volume. Número de moléculas, transformar em massa molecular. Porque a estequiometria, ela me permite isso, né? Então, quando a gente fala na estequiometria, é justamente o estudo dessas proporções. Então, o quanto de uma substância que reage com outra. E assim sucessivamente. Então, a gente chama de estequiometria, por isso, cálculo estequiométrico é o estudo da proporção das substâncias que reagem. Então, para eu saber exatamente o quanto de uma determinada substância vai reagir com a outra. Então, essa proporção é representada pelo que a gente chama de coeficiente estequiométrico, né? Então, essa proporção é representada pelos coeficientes estequiométricos das substâncias que é representada pela equação. Então, aqui, por exemplo, no meu reagente, eu tenho a reação do dióxido de enxofre reagindo com gás oxigênio, ocorre um intermediário aqui, e depois eu formo o trióxido de enxofre. Então, o que nós temos? Que 2 mols, já pensando no macro, né? Então, que 2 mols do dióxido de enxofre reage com 1 mol do gás oxigênio, tenho quebra e formação de ligação, e no meu produto, então, a formação do trióxido de enxofre. Então, 2 mols do dióxido de enxofre reagindo com 1 mol do gás oxigênio, produziu 2 mols do trióxido de enxofre. Então, o que a minha reação química vai ter? Ela vai ter 2 GSO2 mais 1 de O2,
produzindo 2 de SO3. Tá tudo certo? Tá. Porque aqui no meu reagente eu tenho 2 átomos de enxofre e tenho mais 6 átomos de oxigênio, que tem que ser exatamente o que vai aparecer no meu produto. 2 átomos de enxofre e 6 átomos de oxigênio. Então, tá tudo certo. Então, lembra que a minha equação tem que estar balanceada também. Então, o que aparece no reagente tem que aparecer no produto. Vai um pouquinho mais lá para frente, a gente vai falar o quê? Que dessa quebra da ligação eu forneço energia e da formação da ligação eu libero energia. E aí, esse saldo do que precisou para quebrar e do que liberou para formar, a gente vai ver se a minha reação ela é exotérmica ou endotérmica, certo? Então, a estequiometria, ela vai estudar isso. Bom, mas o quanto que eu precisei do dióxido de enxofre e do quanto de oxigênio que eu precisei de gás oxigênio para produzir uma quantidade X de trióxido de enxofre. Então, a minha base vai ser o quê? Essa relação estequiométrica inicial, essa minha relação molar inicial da reação, certo? E aí a gente vem para o cálculo estequiométrico, né? Que todo cálculo estequiométrico obedece os seguintes passos. Eu preciso montar a equação da reação que rege o fenômeno em estudo, né? Porque vocês lembram que a equação é a representação do fenômeno. Efetuar o acerto dos coeficientes estequiométricos, que isso é fazer o balanceamento da equação. Então, todos os átomos que aparecem no meu reagente, eles também precisam aparecer no meu produto. Identificar as partes envolvidas no cálculo estequiométrico, porque às vezes não são todos os reagentes ou não são todos os produtos que eu preciso trabalhar no cálculo, né? Eu posso utilizar só aqueles que me interessam. Então, de repente, eu tenho uma reação lá que utiliza, sei lá, 5 reagentes para produzir 2 produtos. Mas eu quero saber só o tanto de um reagente que vai ser necessário para produzir uma certa quantidade de um dos produtos. Então, eu não preciso fazer a conta de todos os envolvidos na reação. Eu posso usar só desses 2. Ah, mas não é importante eu saber do outro? É. Mas lembra que todos têm a proporcionalidade? Então, consequentemente, eu sabendo o quanto eu vou precisar de um reagente, pela proporção estequiométrica, eu já vou saber o quanto que eu vou precisar de cada um dos outros reagentes, certo? Então, identificar as partes envolvidas no cálculo estequiométrico, efetuar as transformações de grandeza e unidade quando for necessário, e efetuar, finalmente, o cálculo estequiométrico, né? Esse efetuar as transformações de grandeza e unidades quando necessário, pessoal, é que vai depender do que eu estou falando, né? Eu posso trabalhar com mol, posso trabalhar com quantidade de moléculas, posso trabalhar com volume molar, que vai caber a mim fazer essas conversões do que ele chama de grandezas e unidades de grandeza. Para eu saber se eu vou medir com massa, se eu vou medir com volume, se eu vou querer saber o quanto eu tenho de molécula. Então, isso eu preciso realmente saber manusear, vamos dizer assim. Então, que é basicamente isso, né? As nossas relações estequiométricas. Eu tenho uma única reação, que eu exemplifiquei aqui, que é a reação de síntese de amônia, né? Ela já está balanceada e eu posso fazer a leitura de várias maneiras. Eu posso fazer a leitura em mol. Então, primeiro, essa minha relação, ela está balanceada já, pessoal? Essa reação do nitrogênio reagindo com o hidrogênio, produzindo amônia, está balanceado? Tá sim, senhor. Está balanceado. Por que ele está balanceado? Porque aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio reagindo com 6 átomos de hidrogênio, produzindo 2 de nitrogênio e 6 de hidrogênio. Então, vejam que os átomos que aparecem no reagente, ele aparece no produto. Aí eu vou fazer a leitura da minha reação. Como que eu posso ler? Eu posso ler que 1 mol de... Posso fazer a leitura em mol, né? Então, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio para produzir 2 mols de amônia.
Então, qual que é a estequiometria da reação? É de 1 para 3 para 2. E essa estequiometria, ela vai valer para tudo, né? Se eu for fazer a leitura em moléculas, eu vou ter o quê? Que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio reage com 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio para produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônio. Então, veja que a proporcionalidade ela foi mantida de 1 para 3 para 2. Posso fazer a leitura em massa. Tenho que 28 gramas de nitrogênio reage com 6 gramas de hidrogênio para produzir 34 de amônia. Então, aqui, 28 gramas é a massa molar do nitrogênio, que reagiu com 3 vezes 2, né, que é a massa molar do hidrogênio. Então, gerou 6, que vai produzir 34. Então, veja que a massa que eu tenho no reagente é a massa que eu obtive no produto. Certo? E depois eu também, já que eu estou falando de gás, eu posso fazer uma leitura na CNTP. Então, supondo que o meu sistema esteja na CNTP, eu vou ter que 22,4 litros de nitrogênio vai reagir com 67,2 litros de hidrogênio para produzir 44,8 litros de gás amônio. Então, veja que mesmo o hidrogênio, ele tendo uma massa molecular muito pequena, olha o volume que ele obteve. Então, veja que se eu falar em massa molar do gás hidrogênio, ele contribuiu com 6 gramas. Mas veja o quanto de volume que ele gerou, de 67,2, certo? Então, bom, na primeira linha, então, eu fiz a leitura em mol, na segunda linha eu fiz em moléculas, na terceira linha eu fiz em massa, e na quarta linha eu fiz em volume. Mas será que eu poderia falar que 1 mol de nitrogênio reage com 6 gramas de gás hidrogênio e produz 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônio? Posso fazer essa leitura? Posso? Posso, né? Desde que essa proporcionalidade esteja sendo obedecida, eu posso, né? Eu falei em mol, falei em molécula, falei em massa. Se a proporcionalidade estiver sendo obedecida, não tem problema nenhum. Então, eu posso falar que 28 gramas de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para produzir 34 gramas de amônia. Estou falando tudo corretamente, certo? Então, vamos lá, brincar um pouco, né? Quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio gasoso? Vamos lá, pessoal. Quero saber quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio gasoso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a minha equação. Então, a minha equação, ele quer saber produção de água a partir de oxigênio. Então, eu vou produzir água a partir de oxigênio, só que eu vou precisar do hidrogênio. Então, o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio para produzir água. Ok. Mas essa minha primeira equação, ela está balanceada? Não, Sora. Não, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio reagindo com 2 de oxigênio, produzindo 2 de hidrogênio e 1 oxigênio. Então, a minha reação não está balanceada. Então, eu preciso balancear. Vai ficar 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio para produzir 2 de água. Aí você fala assim, mas nessa primeira não poderia ter meio de O2? Mas lembra, pessoal, que a reação química, eu sempre preciso ter o coeficiente inteiro, né? O coeficiente inteiro é para eu fazer esse balanceamento. Então, aqui eu vou ter que 2 mols de hidrogênio reage com oxigênio, que vai produzir 2 mols de água, certo?
Tranquilo, pessoal? Então, eu quero saber o quê? Eu quero saber, então, quantas moléculas de água são produzidos de uma determinada massa, né? Então, que conta que nós vamos fazer aqui? Professora, dá para usar a regra de 3 aí, não dá? Dá para usar a regra de 3. Calcular a massa do produto aí, do produto dessa segunda reação, e fazer a proporção dela para 16 gramas, tem como? Isso. Pessoal, quem é Gustavo? Então, onde será que esse povo está vindo, pessoal? É conhecido de vocês? Professora, eu também estou achando estranho, não sei de onde está vindo, não. Bom, é que eu só tenho receio de ser algum trote, entendeu? Como já aconteceu do pessoal invadir sala e fazer alguma arte na sala. Sei lá também, senhora. Não são vocês que estão dando esse link para outra pessoa. Ou em outro grupo. Eu também não, professora. Bom, vamos continuar. Se mais alguém entrar, a gente muda de sala, pode ser? Beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Então, o que a gente vai ter aqui? Ele quer saber quantas moléculas para uma massa de oxigênio. Então, daquele critério lá, quem são as substâncias de interesse da minha parte? Só a água e o gás oxigênio. Então, eu não preciso nem mencionar o hidrogênio, né? Então, qual que vai ser a minha relação estequiométrica? Vai ser de 1 mol do oxigênio produzindo 2 mols de água, certo? Então, como que eu posso montar isso? Ver se eu escrevo aqui também com vocês. Então, Transformar em gramas, tudo? eu posso fazer direto, na verdade, não preciso nem transformar. Então, o que está interessando para mim é o oxigênio que vai produzir 2 águas, certo? Então, eu tenho a relação de moléculas de água para massa de oxigênio. Então, vocês concordam que a minha relação vai ser de massa molar por quantidade de moléculas? Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar, então, a massa molar do oxigênio, que é 32. É 1 mol, então 32. Que vai produzir 2 mols de água, mas ele quer saber em moléculas. Então, eu já posso utilizar moléculas, que vai ser 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Aí ele quer saber 16 gramas, ele vai produzir X molécula, certo? Todo mundo enxergou isso, pessoal? Todo mundo enxergou isso? E Sim. aí, fazendo a conta, a gente vai ver que o X molécula vai ser igual a 6,02 vezes 10 a 23. O quê? Moléculas. Faz sentido esse número, pessoal? Faz, senhora. Professora, dava para fazer assim também, né? Um é a metade do outro, né? Isso. Então, se 32 já dá 2 mol, a outra vai dar 1. Uhum. Mas lembra que eu tenho que obedecer essa proporcionalidade, né? Exatamente. De 32 gera 2 mols, né? 16 gramas vai gerar X mols.
E aí eu converto em molécula. Eu faço direto. Mas se for mais fácil para vocês calcular o número de mols e depois do número de mols calcular a quantidade de moléculas, não tem problema nenhum. Porque de várias maneiras vai chegar nesse resultado. Aqui é mais para a gente exercitar essa questão das conversões entre os coeficientes. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, Sora. Fácil, né? Gostoso isso. Depois, um outro exemplo. Qual a quantidade de O2 necessária para produzir 1.600 gramas do trióxido de enxofre? Então, de novo, aqui ele coloca como N, que é a relação estequiométrica. Então, da minha reação balanceada. Então, 2 mols do dióxido de enxofre, que reage com 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols de trióxido de enxofre. Então, a minha relação é de 2 para 1 para 2. E aqui a minha massa molar, 64. A massa molar do oxigênio, 32. E do trióxido de enxofre, 80. Mas eu tenho que obedecer a minha relação estequiométrica. Então, são 2 mols. Então, 128 gramas. Vão reagir com 32 gramas de oxigênio, que vai produzir 160, porque são 2 mols do trióxido de enxofre. Ele quer saber quanto de O2 que é necessário para produzir 1.600 gramas. Então, O2 é 32 por 160. Se eu quero produzir 1.600 gramas do trióxido de enxofre, eu vou precisar de 320. Ah, mas ele não perguntou do dióxido de enxofre. Mas é fácil. 1.280. Porque ó, de 160 para 1.600 multiplicou por 10. Então, 32 vezes 10, 320. 128 vezes 10, 1.280. Certo? Então, aqui foi tudo massa molar. Tranquilo, pessoal? É a mesma coisa que eu somar esse 1.280 com esse 320 também, né? Somar os dois reagentes para dar o produto. Isso. Porque lembra que a massa de reagente ela tem que ser igual à massa de produto. Na verdade, tudo isso é para checar se o seu resultado está correto. Né? Então, todas essas são, acho que não é da época de vocês a prova dos 9, né? Mas é a gente fazer algumas continhas para verificar se a minha conta está certa. Bom, eu fiz a conta que no meu o que eu queria ter no produto é 1.600. Ah, fiz o cálculo, deu 320 e o outro deu 1.280. Ah, mas será que está certo? Tem que conferir. Quando eu somo 1.280 com 320, ele tem que dar 1.600. Certo? Vamos ver o outro. Qual a massa de água dada em gramas produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio? Né? A mesma coisa. Então, eu escrevo a minha equação, faço o balanceamento da minha equação. Então, ele quer saber a massa de gás, quanto de água que vai produzir a partir de 8 gramas de gás hidrogênio. Qual que é a minha relação? De 2 mols de hidrogênio, que vai ser 2 vezes 2, que é 4, que vai produzir 2 mols de água, que é 2 vezes 18, que dá 36. Então, 8 gramas de hidrogênio vai produzir X. Então, se 4 deu 36, 8 vai dar quanto? Quanto vai dar, pessoal? Se dobrou aqui, de 4 para 8 dobra, então de 36 também vai dobrar, vai dar 72 gramas. Que daqui eu fiz uma relação massa por massa, que foi o mesmo do exemplo anterior. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Aqui a relação massa-moléculas. Quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio gasoso? É a mesma reação. 2 mols de hidrogênio
reagindo com 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols de água. Só que agora ele não quer saber massa, ele quer saber a quantidade de moléculas. Então, a relação é de oxigênio e água. Só que oxigênio, ele está em massa. Então, eu uso a massa molar. Então, a proporção vai ser de 32 gramas. E como a água ele quer em quantidade de moléculas, eu já posso utilizar o número de Avogadro. Então, vai ser 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, a minha relação é 32 gramas produz 12,04 vezes 10 a 23. 16 gramas, que é o que ele quer saber, vai gerar quanto? Se esse aqui é metade, esse daqui também vai ser a metade. Vai ser 6,02. Isso, 6,02 vezes 10 a 23. É isso mesmo. Certo? Professora, uma pergunta. Se, vamos supor, se aplicar uma temperatura, numa determinada pressão, aí eu teria que fazer essa aí primeiro, como se fosse, por exemplo, isso aí é um número fixo, né? Não vai mudar. Porém, se eu for aplicar numa pressão, eu posso utilizar o valor desse cálculo aí, naquela fórmula, para poder achar numa determinada pressão. Posso. Ah, beleza. Que aí você quer saber o volume. Então, aqui, a reação vai gerar moléculas de água no estado vapor. Então, você pode calcular o volume molar disso, se você quiser, ou qualquer outro volume. Porque daí eu vou ter um número de moléculas, transformo isso em mol, e aí aplico no PV NRT. Posso fazer com você que é de cálculo. Tranquilo. Certo? Esse aqui. Só que eu tô tão sem graça, né, que eu já pus o resultado para vocês. Então, aqui, olha só porque você pediu, Anthony. Ele quer saber o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de hidrogênio que reage com nitrogênio suficiente. Por que ele está falando com nitrogênio suficiente? Que não está sobrando, né? Então, que o tanto que você colocou vai reagir, né? Então, ele quer saber o volume de amônia produzido na CNTP a partir de 12 gramas de hidrogênio que reage com o nitrogênio suficiente, então, que não vai sobrar. Então, que vai reagir na minha relação estequiométrica. Então, o que a gente vai ter? A reação tem que estar balanceada, então, fazendo o balanceamento, eu vou ter que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Então, a minha relação é de hidrogênio com amônia na CNTP. Então, eu vou ter que 3 vezes 2 mols, né? Desculpa, 3 mols vezes 2 gramas de hidrogênio, que vai dar 6, que na CNTP vai produzir 2 mols de amônia, que é 2 vezes 22,4, que é o 44,8. Então, 12 gramas vai produzir X. E aí, aqui, 6 para 12 dobrou, 48,8 vezes 2. Vai ser o dobro, que vai ser 89,6. Isso mesmo, Dilson. Certo, pessoal? E aí, lembra sempre de pôr o volume, né? Pôr a unidade de medida. Então, 89,6 litros. Porque daí é aquele teste que a gente faz, sempre de olhar para o resultado, para ver se o resultado faz sentido. Certo? Então, vamos ver o 14. De novo, tá com o resultado aqui. Quantos mols de dióxido de enxofre são produzidos a partir de 44,8 de monóxido de carbono? Então, a reação CO mais O2, produzindo dióxido de carbono. Tenho que fazer o balanceamento da equação. Então, 2 de dióxido de carbono reage com 1 de oxigênio para produzir 2 de dióxido de carbono. Ele quer saber quantos mols de dióxido de carbono são produzidos a partir de 48,8. Vou usar a relação molar. 2 vezes 22,4 produz 2 mols,
porque ele quer saber em mols. Então, 44,8 vai produzir X. X vai ser quantos mols? Porque veja que aqui do monóxido de carbono eu lidei em volume. E aqui do dióxido de carbono eu trabalhei em mols. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 2 mols. Professora, vai dar 2 mols do mesmo jeito? Porque 2 assim, mols. porque ele já deu 2 vezes 22,4, né? Uhum. É muito fácil isso, né, pessoal? Essa professora não. O 15. Então, pessoal, essas são as nossas relações, né? Então, as relações que eu posso falar em massa com um e falar em volume do outro, o que eu posso falar em número de moléculas e posso falar em volume do outro, o que eu posso falar em massa de um, posso falar em massa do outro, né? Então, dá para a gente fazer todas essas mudanças, certo? Deixa eu só achar um exercício, porque daí a gente começa a falar de reagente limitante e reagente em excesso. Deixa eu achar um exercício aqui para vocês. Só um minutinho. Ó, pessoal, eu vou projetar uma lista e aí eu vou sugerir para vocês fazerem alguns exercícios, pelo menos até antes do intervalo, certo? Que é bem desse assunto que nós conversamos. Deixa eu só projetar aqui. Todo mundo enxerga? Ó, então, o aspartame é um edulcorante artificial que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem um valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, que é uma doença genética que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O índice de DA, né, que é o índice diário aceitável desse adoçante, é 4 miligramas por quilo de massa. Isso é uma informação. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 quilos de massa corporal pode ingerir por dia é quanto?
Podem fazer, pessoal. Eu vou fazer aqui. Professora, ali é 40 ou 4? O quê? É Aqui 40 miligramas por quilo? por quilo. Isso. Finalizaram? Chegaram em algum resultado, pessoal? Peraí, senhora, um minuto. Última conta aqui. Surofis deu B. Isso. Alguém mais, pessoal? Todo mundo chegou nesse resultado? Isso. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é saber, numa pessoa de 40 quilos, o quanto de aspartame seria aceitável, né? Então, 40 miligramas vezes os 70 quilos daria 2.800 miligramas. Mas lembra que as relações molares, elas são em gramas e não miligramas. Então, eu teria que passar os 2.800 miligramas para grama, que daria 2,8. Se um mol é 294, então 2,8 gramas vai ser X, que vai dar 9,5 vezes 10 a menos 3, certo? Deixa eu ver que tem um outro aqui que é bom também. Ó, esse aqui é muito simples, pessoal, mas ajuda a gente a pensar nos conceitos, né? Então, ó, considere as afirmações de 1 a 5 feitas em relação a 1 mol de glicose.
cuja fórmula é C6H12O6. Contém 6 átomos de carbono? Contém 6 mols de átomos de oxigênio? Contém 180 gramas em massa? Contém um total de 18,06 × 10⁻23 moléculas de glicose? É composta por 24 átomos, sendo 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios? Então, é correto que se afirma em qual item? Podem dar uma pensadinha aí. Só acho que eu colocaria C. Então, vamos ver. Alguém mais? A C que ele fala que a 3 e a 5 são verdadeiras. É isso? Sim. Mais alguém, pessoal? O Adilson fala que é aí. Alguém mais? Acho que eu fico com a 3 e a 5 também, professor. Qual? Com a C também. Com a C? Então, vamos lá. Bom, então, que informação que ele me deu, pessoal? Que ele fala que ele tem 1 mol de glicose, certo? Se eu tenho 1 mol de glicose, eu tenho quantas moléculas de glicose? Um mol. 6 vezes 10, 23, né? Isso. Qual que é a massa molar? 120 gramas. 180. 180. Se eu for destruir a minha molécula de glicose, quanto de carbono eu gero? Vou destruir 1 mol de glicose. Quanto de carbono eu gero? Não sei se eu... Hã? Acho que não é 6, né? 6 o quê? Não é 6 átomos como tá na afirmação 1 e 2, né? Então, mas eu tenho uma molécula só para gerar 6 átomos? Não. Então Eu você tenho teria que quanto? multiplicar por 6? Então, porque ó, eu tenho 1 mol de moléculas de glicose, certo? Aí vocês já me falaram que eu teria 6,02 vezes 10⁻23 moléculas. Então, imagina que eu vou destruir essa minha molécula. Só que eu não tenho uma só, eu tenho 1 mol. Se fosse uma molécula e eu destruísse, eu geraria 6 átomos de carbono. Mas, na verdade, eu tenho 1 mol de moléculas. Então, quantos átomos de carbono eu vou gerar? 1 mol vezes 6. 6 mol, então? 6 mols. Quanto que eu vou gerar de hidrogênio? 12 mols. Quanto que eu vou gerar de oxigênio? 6 mols também. 6 mols, certo? Porque eu estou falando de 1 mol, não estou falando de uma molécula. Então, vamos às informações. Contém 6... então, é tudo em relação a 1 mol de glicose. Contém 6 átomos de carbono. Isso é verdadeiro ou falso? O que fala ali no exercício é que ele é um mol, né? Então, não é átomo.
Então, ele é falso? Isso mesmo, Adilson. Por que ele é falso? Porque, na verdade, eu tenho 1 mol de glicose. Então, ele vai ter o quê? 6 mols de átomos de carbono, e não só 6 átomos de carbono, certo? Aí ele fala, contém 6 mols de átomos de oxigênio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, isso mesmo. No 3, contém 180 gramas em massa. Verdadeiro. Verdadeiro. E tá certo usar grama? Sim, porque é mol. Isso, sim. E se tivesse escrito 180 Dalton? Acho que não. Não, porque daí eu estaria falando da massa molecular. Lembra que a massa molecular, a unidade é Dalton, e eu falo de uma molécula. A massa molar eu falo em gramas, porque eu estou falando em 1 mol de molécula. Então, é verdadeiro. Contém um total de 18,06 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Tem quantas moléculas? Tem uma única molécula e é um mol. Cada molécula é um mol, né? É Por exemplo, 6,23. Então, se eu tenho 1 mol, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23, isso. certo? E aí ele fala, é composto por 24 átomos, sendo 6 de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Verdadeiro ou falso? A Dilson falou que é falso. A 4 e a 5 é falso. A 5 é falsa, porque eu tenho só 24 átomos. Não, você tem um mol. Eu vou ter 24 mols de átomos. Porque, ó, para cada mol, eu vou gerar 6 mols de carbono, mais 12 mols de hidrogênio, mais 6 mols de oxigênio. Então, eu vou ter 24 mols de átomos, certo? Então, o item 1 é errado, o item 2 é correto, o item 3 é correto, o item 4 é errado e o item 5 é errado. Então, a questão correta é a B. Fica claro? Então, ela é uma questão aparentemente simples, mas a gente trabalha com o conceito, né, de mol e de molécula. Tudo bem? Se eu professor, então... Fala. por aí, ó. Então, essa molécula aí, ela vai ter um mol, que é 6,02. Essa molécula inteira. Isso, E nesse um mol, ela vai, se eu quebrar ela, vai gerar 6 de carbono, 12 de hidrogênio. Se eu quebrar ela, mas enquanto ela tá assim, ela vale só o mol. isso. Porque imagina Ah, que aqui eu vou destruir. Então, se eu destruir, ele vai gerar quantos carbonos? Não vai ser 6? sim, Então, ele sim. vai gerar 6 mols. Ah, tá. Vai gerar, Beleza. não vai gerar 12 átomos? Então, vai gerar 12 mols de hidrogênio. Não vai Certo. gerar, não tem 6 átomos de oxigênio? Então, ele vai gerar 6 mols de oxigênio. Aí depois, vamos supor que ela já é quebrada, aí sim eu vou calcular o mol dela inteira em forma de átomo, ou de molécula. Isso, porque aqui está tudo interligado. Sim. Então, se eu destruir ela, vai separar todos os átomos. Então, ela vai gerar 6 de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Beleza. Certo? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se tem mais um bom aqui. Esse daqui a gente vê na segunda parte da aula.
Esse aqui a gente fez aula passada. Esse aqui, Matheus, a gente fez esse exercício aula passada? Que um dos parâmetros foi esse que nós fizemos, né? Deixa eu ver. Esse mesmo. CPM, Uh-uh. Tá. Pessoal, são 8h35 aqui no meu relógio. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos? Pode ser? Bora, senhora. Vamos. Daí a gente volta a falar do cálculo estequiométrico. Combinado? Sim. Então, no meu relógio são 8h35, a gente volta 8h45? Beleza. Então tá bom, pessoal. Até daqui a pouco, então. Até, professor. Vou fechar aqui.